fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Ao findar esta liça, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Nesta vida o crente é profano, mas tem ao seu lado auxílio divino.
e chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado o seu povo e é vitorioso quem leva a cruz. Se não tens esperança de vida, procuras guarida nos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite é sombria, não tens alegria e tudo é tristeza. E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Bom dia com muita alegria, né? Muita paz no coração. Gratos ao Senhor nosso Deus por esta vida maravilhosa que Ele nos concede, né? Mais uma semana cheio da presença de Deus, cremos, né? Ele abençoa os nossos passos, né? A Bíblia diz, o salmista Davi disse que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E nesse mundo também há muitas aflições, né? Então Davi disse também, são muitas as aflições de um justo, mas o Senhor as livras de todas. E assim, justificados pela graça e misericórdia e bondade do Senhor, né? Prossigamos
com fé nesta caminhada, né? Somos peregrinos em terra estranha. O mundo é para nós uma terra estranha, até que Deus nos tome, nos tire deste mundo e depois reinaremos com Ele. Aí sim, aí será a nossa terra juntamente com o Senhor. É verdade? Mas por enquanto, então, estamos vivendo aqui, ordenados pelo Senhor, nossos passos dirigidos pelo Senhor, então a Ele toda a nossa adoração, todo louvor, toda honra, toda a glória ao nosso Senhor, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus preciosos irmãos. Bom dia, irmã Verônica, né? Sempre com muita alegria, sempre com aquela gloriosa, doce e santa paz de nosso Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, né? Bom dia também a nossa irmã Vilanir, Deus abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus, a irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe, que a graça soberana de Deus abençoe cada coração de cada irmão conectados conosco, por meio da rede social, que todos tenham o dia repleto do Espírito Santo, né? Cheio da presença de Deus no seu coração. Deus te abençoe. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que lhe as portas espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, pecador, oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim, veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, oh, pecador,
esta é uma realidade, né? Deus ainda está chamando o pecador, Ele ainda está dando esta oportunidade a todos aqueles que desejarem, né? A salvação é para todos. Ele morreu pelo pecado de muitos, pelo pecado de todos, mas é todos que o aceitam e o tomam no seu coração, não é verdade? Então a necessidade de crer, de buscar a Deus, de entregar a Deus, e isso está individualmente, né? Porque a salvação, ela é individual. Por que que é individual? É porque Deus deu livre-arbítrio, né? O direito de escolha para cada indivíduo. Então, a salvação, como no Éden, estava Adão diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele podia escolher, né? Entre o bem e o mal. Então, houve a queda, a escolha pelo mal, mas hoje está posto diante de nós outra vez. Está diante de todos e qualquer ser humano que o desejar, a vida eterna e o desprezo eterno, né? A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, tudo está diante dos homens. Todos conhecem? Não. Todos sabem isso? Não. Estão preocupados em saber? Estão preocupados com a sua vida eterna? Em partes, sim, né? Até pensam que vão ter salvação, mas dentro daquele pensamento de que está bom a sua vida do jeito que está ótima e que assim vai para o céu. Não. Para entrar para o céu, é a mesma coisa quando você tem que aprender alguma coisa sobre algo, sempre há cursos, há um preparo, né? Para aquela situação que você vai enfrentar. Se você vai fazer um concurso público, seja a modalidade ou a área que você quer, você vai se preparar dentro daquilo para que você obtenha o melhor resultado, não é? E tem que preparar, senão não consegue o melhor resultado. Como que você vai a um concurso, você vai fazer uma prova, se você não tem nenhum preparo? Verdade? Então, assim é todas as coisas. Tudo se aprende, então, a dedicação, a busca, o interesse por aquilo para alcançar os seus objetivos. E assim, então, nós temos o objetivo da vida eterna. Algum curso a ser feito? Não, o curso é ter fé na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, tomá-la como o manual da vida que ela o é, e dentro dela termos aí a nossa disciplina de vida espiritual para com Deus, né? De vida cristã por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos tomar estas escrituras somente em partes? Não. Nós temos que tê-la 100%. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia tem que ser a palavra de Deus para nós. Todos os requisitos, ensinamentos, está dentro disso, né? Para que assim, então, nós sejamos abençoados por Deus. Então o Senhor Jesus disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Agora, que são os mandamentos do Senhor? É toda a sua palavra, né? Não são algumas escrituras, alguns capítulos, alguns versículos. A palavra de Deus, ela é palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. E assim, então, Deus nos ajude, né? Porque bem-aventurados são os que ouvem, os que leem e os que guardam, né? Praticam as palavras desta profecia, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom dia, Birubiru. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Tatinha Moraes. Deus abençoe grandemente no nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, a nossa leitura novamente, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Por certo, leremos por alguns dias, né? Vamos discorrer algumas coisas por aqui, para que assim Deus continue nos ajudando por meio da sua palavra. Apocalipse 6, capítulo, versículos 1 até o versículo 4, né? Assim, depois vamos acrescentando. Vamos começar então, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. A cavalgada do Anticristo, o cavalo vermelho. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor Jesus, né, o grande Espírito Santo, o eterno Criador, o nosso Salvador, possa-se nesse momento abençoar o meu e o seu coração, por meio da inspiração, da revelação da palavra ao ser exposta, para que assim sejamos ajudados por Deus dentro da sua palavra, que o Espírito Santo possa testificar dentro do seu coração as palavras da vida eterna, e ao tomá-las em nosso coração, isso se fazer vida eterna em nossos corações. Falar de Apocalipse, Apocalipse é tirar o véu, é revelar-se, é mostrar, né? Então, dentro do Apocalipse temos muitas coisas, né? Muitos acontecimentos. Aquilo que as pessoas imaginam totalmente assustador, há coisas tremendas e assustadoras, mas não segundo o pensamento do homem. São coisas que vai acontecer com toda a humanidade, mas é necessário então que nós creiamos, não é aquela coisa tão horrível. As pragas que temos na palavra de Deus, nós tivemos pragas que aconteceram no Egito, né? Quem lê a palavra de Deus, lê o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, você vê a libertação de Deus com Israel por meio do profeta Moisés. Você verá que ali Deus mexeu com a natureza, criando pulgas, piolhos, rãs, escurecendo o sol, né? Trazendo negritude, né? Aquelas dias de escuridão, transformando água em sangue. Então você vê uma verdadeira mexida na natureza, e aquilo foi uma tribulação para os egípcios. Tivemos também grandes tribulações sobre Israel depois da rejeição
do Messias, onde eles tiveram Jerusalém invadidos, foram dispersos, né, esparramados, dispersados por todas as nações, houve tribulações, mortes, perseguições. Então assim vemos outras pragas, né, que aconteceram sobre Israel no tempo de Davi. E assim são muitas pragas então escritas no livro, e estas pragas estão então prescritas para acontecerem. A palavra de Deus disse, né, o Senhor Jesus disse que haveria fome, pestes, tremores de terra em vários lugares. Então nós vemos que ao longo do tempo isso vem acontecendo, mas chegará agora no momento final, o mundo que está totalmente desgovernado, onde vemos as pessoas em um estado espiritual de loucura, pensamentos de todas as maneiras, a política e a religião em uma verdadeira confusão. Oh, meus irmãos, como disse o profeta de Deus, se é uma hora que nós precisamos de Deus, é esta hora. É hora de nos pormos a orar, buscar a Deus e assim estarmos estabelecidos, cheios do Espírito Santo, pois as coisas estão em seus momentos finais. Mas então, olhando para o trabalho de Deus, o que vem sido feito desde Gênesis até Apocalipse, né? Então, olhando desde a criação até a manifestação de Deus, o Messias, o plano da redenção e tudo que Deus tem trazido para nós e tem deixado os nossos olhos contemplarem. Então, se nesta manhã você está ouvindo a palavra de Deus, esteja atento, é a oportunidade que Deus dá a mim e a você de nos corrigirmos, né? De nos envolver com esse plano de Deus, com a aliança que Deus trouxe para nós. Por quê? Ouvir, conhecer, tomar posse, posicionar é o que Deus quer para os seus filhos. Mas quando não fazemos caso, ainda trocamos a palavra de Deus pela nossa religião, pela nossa igreja, pelo que o pastor ensina, o sacerdote ensina, e aquilo não está conforme a palavra de Deus. Mas eu sou daquela religião e eu nasci naquela religião. Então isso é a mesma coisa de dizer não quero ouvir a Deus. Mas eles pregam a palavra de Deus. Então é isso que temos falado esses dias, né? Que o Senhor Jesus disse que viria falsos cristos e falsos profetas. Então falsos, eles ensinam do que é verdadeiro, mas acrescentando a mentira, a doutrina, o pensamento humano. Tudo que é pensamento humano e ele não entra em conformidade com a palavra de Deus, não confere com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, então é aquilo que torna-se pensamentos de homens, doutrinas de homens, o qual Deus abomina. Então, dentro dessa cavalgada do anticristo, né? O anti-contra, né? O contra Deus, o opositor de Deus, como temos falado, começando desde os céus, da rebelião de Lúcifer, ele manifestando a terra, trazendo a queda sobre Adão e Eva, e assim ele vem caminhando, persistindo, porque esse é o trabalho dele, ele deseja ser adorado, por isso ele está trabalhando para um mundo que tenha somente a qualificação dele, onde temos vistos ele tratando de injetar, né, toda a maldade, tirar todo o valor humano, jogar o homem a total, jogar o homem totalmente na lama, tirando o seu valor humano. Muitas vezes falamos coisas precipitadas sem pensar, né?
dizemos, o homem não presta, não vale nada, a carne não vale nada. Veio da terra, vai voltar para a terra e você não sabe o valor que isso tem. Então desprezamos o que Deus fez, até mesmo olhando para o nosso corpo. Para nós que somos cristãos, você crê na ressurreição? Você crê que este corpo há de ressurgir? Então, claro, vamos olhar os dois lados da moeda. De um lado temos um corpo onde nascemos da carne, foi infiltrado nesse corpo os desejos carnais, que são as manifestações e obras de Satanás pelo pecado, né, que são as obras da carne. Então é isso que Satanás vem fazendo desde que ele teve o envolvimento com o homem e conseguiu colocar o pecado sobre a vida do homem. É assim que ele vai levar o homem sempre a pensar que você, disse o profeta de Deus, Satanás sempre vai tratar de fazer as pessoas pensar que elas são uma gentalha, né? Uma gentinha acovardada. Não, disse o profeta, você é filho e filha de Deus, então você tem muito valor. Guarde o seu corpo. Não fique mostrando partes do corpo, o homem, a mulher. Seja coerente consigo mesmo, respeite o seu próprio corpo, sabendo que o corpo é templo do Espírito Santo. É a habitação de Deus e Deus não habita com o pecado, por isso ele faz a limpeza. É por isso que ele nasceu como homem, ele derramou sangue para purificar a nossa vida e trazer a santidade dele sobre nós outra vez. Então não menospreze o seu corpo. Cumpre-o, guarde-o com a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, revestindo o seu coração com a santidade divina. Pois se esse corpo morrer, você vai para a terra, então há promessa que Deus o ressuscitará. Então ele não é apenas o que nós pensamos, não é verdade? Talvez até mesmo como cristãos nós desvalorizamos a nós mesmos, sempre maldizendo a beleza que Deus lhe deu, sempre olhando insatisfeito com alguma coisa, né? Tentando arrumar alguma coisa aqui, outra ali, passando seus cosméticos, tentando se enfeitar à moda do mundo, e é isso que Deus não gosta, né? É justamente nós precisamos ser naturais, vivificados por Deus, cheio da presença de Deus. Então o Espírito Santo dentro de você é a certeza da ressurreição. Mas se não morrermos, a Bíblia promete que nós seremos transformados. Na onde? Esse corpo, ou seja, tudo isso que é pecado, que envolve ele, será retirado e ele será transformado, né? Revestido da imortalidade. Ame o seu coração, ame o seu corpo, porque você é imagem e semelhança de Deus e agora você tem Deus dentro do seu coração, dentro do teu espírito, Deus te governando. Isso não é maravilhoso? Pois bem, né? Parece que a gente sai do tema, né? Meu Deus do céu. Então, olhando, Satanás sempre vai tratar de perverter, levar as pessoas à prática do erro contra a palavra de Deus. Então, dentro da oportunidade de conhecermos a Deus, tomar Deus em sua palavra, então Satanás vai tratar de fazer descumprir, não crer, para que assim não estejamos acertados com Deus. Foi isso que ele fez no Éden. Ele levou o homem à desobediência, mas hoje, como temos a oportunidade de ouvir, ler, ter a palavra de Deus, então sermos, ter o conserto com Deus, ajustar a nossa vida, para assim passarmos a eternidade com Deus. Então ouvir a palavra de Deus nesses dias conturbados, é somente Deus que pode esclarecer e ajudar a cada um dentro da vida espiritual. O Senhor Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. São João 15, né?
Então precisamos estar certos disto, convencidos disto, que sem Ele nada podemos fazer. Então disse o Senhor, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Edificar a casa, edificar a vida espiritual. Então, uma vida espiritual dentro daquilo ensinado pelos homens não chegará a lugar nenhum. O Senhor Jesus os assemelhou como imprudentes, aqueles que ouvem e não praticam a palavra ou não dão atenção. Assemelhou como homem imprudente, que não tem prudência, Fez uma casa de qualquer maneira, construída sobre areias, não tendo fundamento, não tendo firmeza. Vêm as chuvas, as tempestades, os ventos, e aquela casa desmorona. Então precisamos ser prudentes. A nossa casa edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, é Deus na forma humana, trazendo a sua palavra para esta verdadeira edificação. Então, olhando, Satanás sempre contra o trabalho de Deus, usando da palavra de Deus em todos os tempos, não na perversidade do mundo, dos bailes, das drogas, das bebedeiras. Então você vê que ali já não tem nada de Deus nas pessoas. É triste, é lamentável. Muitas vezes é o que as pessoas escolheram, Por isso você pode levar o Evangelho e tentar resgatar estas almas perdidas, falando do amor divino, do amor de Deus, da salvação. E ali pode haver então algum filho de Deus que vai dar atenção a isto e arrepender-se, entregar os seus caminhos ao Senhor. Então a necessidade do que o Senhor Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura, e assim então Deus abençoe a cada vida. Mas olhando então para esta cavalgada do anticristo, é sempre levar o homem a uma ideologia religiosa falsa, como se fosse luz, porque Paulo disse que Satanás transfigura-se como anjo de luz. E então ele mostra-se como grande conhecedor. Os ensinamentos parecem luz, mas disse também, Salomão, há caminho para o homem que parece reto, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, dependemos sempre, totalmente, único e exclusivamente de Deus Todo-Poderoso, para nos ajudar a detectar todos os problemas e erros que há neste mundo e assim nos santificar. Ele conhece todas as coisas e assim Ele pode ajudar a cada um de nós. Então, sem Ele é impossível. Então, olhando dentro do estabelecimento divino, do programa divino, da sua palavra, da sua manifestação, Satanás sempre se opondo, como falamos ontem, da cavalgada do cavaleiro no cavalo branco, que foi aquele espírito saindo do meio dos cristãos, deixando o cristianismo, manifestando os seus pensamentos humanos, que foi através de Nicolau. Saíram do meio dos cristãos, então trouxeram uma doutrina contrária ao cristianismo. Então ali começou a cavalgada do cavalo branco, aquele espírito contra Deus, usando a palavra de Deus, até mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus. No cavalo branco saiu como justiça, saiu vitorioso, e ele saiu para vencer. E este cavaleiro, então, começando ali, ele implantou. Então ele vai crescendo, ele vai ganhando campo, se torna aquela obra
espiritual se torna uma igreja, e aquela igreja ela se estabelece, e então ela estabelece como a igreja de Deus. Claro, se eles saíram do meio dos cristãos, eles saíram como uma igreja. Então essa é a primeira igreja que se desviou da palavra de Deus. Disse o profeta de Deus, a primeira igreja a se desviar, trazendo então, criando o seu credo, a sua doutrina, voltando àquela prática antiga de adoração de ídolos, né, que começou bem lá atrás. Isso não é do tempo aqui, né, dos tempos finais do Senhor Jesus para cá, mas o espírito de idolatria, né, você vê que eles já acompanhavam o povo. Você vê até mesmo lá no monte, quando Moisés estava recebendo as leis de Deus. Então o povo ficou agitado lá embaixo, e eles fizeram lá, o espírito de idolatria tomou a eles, e eles fizeram o seu bezerro de ouro, né? Aquilo era um deus que eles aprenderam lá no Egito e que eles adoravam, né? Então aquilo é abominável a Deus. Então aquele espírito de imagens de idolatria, desde lá de muitos anos atrás. Então Satanás, depois que então ele começa a infiltrar no cristianismo, o seu primeiro passo é tomar a palavra de Deus. Como sempre vamos dizer, Satanás, ele trabalha com as coisas de Deus, ele não tem nada próprio. O que é próprio dele é perversão, é mentira, é sagacidade, é sujeira, é enganação. Isso é próprio dele. Agora, para ele fazer isso, ele tem que tomar do que é verdadeiro. Se não houver um verdadeiro, você não pode falsificar. Então nasceu o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, os filhos de Deus. Então, tomando da palavra de Deus, de uma ordem divina, uma ordem do Senhor Jesus, é onde ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali o Senhor Jesus não estava dizendo que havia 3 pessoas na divindade de Deus, mas ele estava ordenando que fossem batizados em nome do Pai. Então, para manifestar esse nome, em nome do Filho, né? Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nisso que precisamos é entender esta manifestação dos atributos de Deus, da sua divindade, o atributo de Criador, o atributo de Salvador, e o Espírito Santo, que é o Criador e o Salvador, o próprio Deus, ao tempo todo agora vivendo nos seus filhos. Então Deus, o Eterno, manifestando como um homem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Quando ele se fez carne, ele recebeu um nome humano. Então Jesus Cristo, ele estava identificando o Pai. E ele declarou que ele é o Pai. Então temos escrituras suficientes para provar isso a nós. Então por isso que nós cremos nesta manifestação da divindade de Deus como homem, e como homem recebendo um nome humano, e através deste nome é que nós temos a vida eterna, temos o perdão dos pecados, conforme está escrito, né? Atos 4:12. Porque em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome? É o nome de Jesus Cristo. Como é que se salva? É primeiro arrependendo dos seus pecados e sendo batizados neste nome. Arrependei cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então a ordenança de Mateus 28:19 é justamente para usar o nome. Você, meu irmão que está me ouvindo, você é pai.
Não é? Olha para você, você é pai. Mas eu pergunto, pai é o seu nome, porventura? Não, é o seu título, né? É um título porque você tem filhos. Deus lhe deu esta graça, então você é chamado de pai. Mas qual é o seu nome? Eu sou pai. Você nunca me chamará de pai, né? Você me chamará pelo meu nome, que é Norivan. Eu sou um ser humano. Ser humano é o que eu sou. Então você vai me chamar pelo meu nome. Você sabe que eu sou humano e humano não é o meu nome. O meu nome é Norivan. Então é assim que você vai me tratar? Então o Senhor Jesus estava dando aquela ordem divinal de batizar em seu nome. E esse nome lhe manifestou. Então, quando Satanás, tomando essa escritura de Mateus 28:19, criando as 3 personalidades, né? As 3 pessoas na divindade, então essa foi a doutrina trinitária, usando e fazendo Deus 3 pessoas, contrariando a palavra de Deus, contrariando o que Deus disse, eu sou o Senhor e não há outro. Se temos o Senhor Deus, o Criador, depois se temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, o segundo Deus, então teremos 2 pessoas na divindade. E o Senhor Deus disse, eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Deus antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Vê? Então estes são os esclarecimentos da Escritura. Cavaleiro do cavalo branco. Então manifestando com batismo em nome do Senhor Jesus. Mas agora então, sendo essa igreja apartada já no 3º século, por volta do ano 325 ali, então agora ele teve uma união com o Estado. Aquela igreja uniu-se à política, sendo aquela igreja apartada da verdadeira igreja, sendo ela uma igreja que se dizia cristã, pregando o evangelho dos apóstolos, que eles aprenderam com eles, infiltrando seus pensamentos agora a doutrina trinitária, tornando-se a falsa vinha, agora concebendo, fazendo o seu concílio, tornando-se uma igreja, mas unindo ao Estado, ganhando poder político. Agora ela se torna uma igreja política e cristã. Se ela é cristã, o seu cabeça é Cristo. Agora, se ela também é tomada pela política, o seu cabeça é a política, é justamente isso que nós encontramos, Apocalipse 17, onde foi descrito em uma linguagem figurativa pelo apóstolo João, a grande prostituta. Então a prostituta, falando de mulher, aquela que vive em adultério, esse caso é adultério espiritual, é adulterar, é falsificar, é mudar a palavra de Deus com os pensamentos humanos. Isso é adultério espiritual. Quando você vê um homem, uma pessoa tomando a palavra de Deus, criando algum credo, algum dogma, acrescentando sobre a palavra de Deus, isso que é o adultério espiritual. E isso Deus não perdoa. Isso não pode acontecer, tem que arrepender-se e voltar atrás, mas persistir naquilo lá na frente, diante do trono, não terá perdão. Então temos que seguir a linha da palavra de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Então é isso que o apóstolo João disse, há muitos têm feito-se anticristo. Então sabemos da manifestação do anticristo, mas temos que saber também que há muitos anticristos, muitos contra a palavra, e esses são espíritos, eles são religiosos, são pessoas até mesmo ateu, ele é anti, ele é contra Cristo. Se nós professamos ser cristãos e não cremos 100% na palavra de Deus, é um anticristo? Então a nossa vida precisa ser consertada?
Nós precisamos crer no Evangelho, na palavra de Deus, e assim então, conhecendo esse espírito anticristo que vem manifestando em todos os tempos, começando pelo céu, passando pelo Éden, estando em nossos dias atuais, até que o Senhor o lance no lago de fogo. Então precisamos estar conscientes de uma verdadeira vida espiritual, de uma verdadeira vida consagrada, cheia de Deus. Oh, meus irmãos, não consegue. Amanhã nós prosseguiremos a falar do cavalo vermelho, né? Não alcançamos ainda. Para continuar e entrar no assunto, teríamos que ter mais aí uns 40 minutos pela frente para falar algumas coisas, não é? Mas vamos parando por aqui. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, com a sua perseverança para sermos ajudados. Tenha certeza no seu coração, ponha diligência, ponha fé, deixe Deus te abençoar. Não sejamos iludidos com o mundo. Como disse o apóstolo João, o mundo passa e a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Que assim possamos fazer a vontade de Deus e permanecermos para sempre com Ele, né? Ajudados por Ele dentro desta caminhada. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu amável coração, a sua fé ao Senhor, o amor a Deus. Deus abençoe cada vida, cada coração. Querido Pai Celestial, estamos vivendo dias difíceis, tenebrosos, de grande agitação. Agitação humana, Pai, na política, na religião, na sociedade mundial. Não é só no Brasil, é mundial. Senhor, ajude a nós estarmos perseverantes na sua presença, buscando a sua graça, dentro dos conceitos da sua palavra. Tem que haver um fim, e isso é menosprezado por muitos. As pessoas pensam que o fim é a morte, e a maneira que se vivem, Pai, nem parece que vão morrer. Mas haverá o fim. O Senhor porá fim às práticas do erro, do pecado, o qual o Senhor começa pela vida dos seus filhos, onde eles vão tomando a sua palavra e a prática do erro, do pecado, já são tiradas da vida dos corações que amam ao Senhor, que busca a tua face. Então nós queremos buscar mais da sua presença, sermos guiados, fortalecidos por suas mãos poderosas. Que teu Espírito Santo de graça, de amor e misericórdia faça-se abundante em nossos corações, despertando a nossa vida para esta realidade divina, e encha-nos com teu Espírito, Senhor, para que assim possamos estar preparados a encontrar com o Senhor, por meio da grande ressurreição ou arrebatamento, Pai, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Esperamos completamente no Senhor, pois só no Senhor vem a nossa esperança e fé. Abençoe cada vida, cada coração, cada lar de cada irmão que estão conectados agora, Pai, rogando a tua graça, a tua bênção, sentindo a necessidade de ter o Senhor. Derrama-se sobre nós. Sela o nosso coração com a tua presença. Te rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso
de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus lhe abençoe, né? Quase aí não atingimos a meta hoje, né? Falando aí sobre o cavalo vermelho, né? A cavalgada do anticristo, o cavalo vermelho. Então, prosseguiremos amanhã, se Deus assim o permitir, né? Que assim Deus abençoe o seu coração, a sua vida, tudo que você fizer, né? Que seja para honra e glória do Senhor Jesus. O meu abraço fraternal, bom dia. Amanhã cedo, né, às 6h30, se Deus quiser, a nossa live matinal. Deus abençoe. Bom dia, irmã Verônica, irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. O Birubiru, Deus te abençoe, meu primão. No nome do Senhor Jesus, um bom dia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Meu irmão pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe, juntamente com a irmã Rosana. Irmão Antônio Jardim, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aparecida Morales, bom dia, Deus lhe abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Irmã Jeane Quitiliano, né? Bom dia, Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. E demais irmãos conectados conosco, né? No anonimato, bom dia, Deus abençoe grandemente o seu dia, né? A sua vida, todos os seus feitos. Irmã Vita também, né? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, até amanhã, se Deus nos permitir. Breve vem o grande dia em que as lutas fitarão, todos males, agonia, nesse mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo e escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após. Cessará o seu pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu